1º de novembro de 1501, Américo Vespúcio singrou pela primeira vez as águas da Baía de Todos os Santos, de Quirimorê, onde já estavam aqui os seus primeiros habitantes, os índios Tupinambá, desbravando novas terras, conhecendo novos mundos. Aqui chegaram os grandes navegadores, para trazer a cultura europeia, mas para trazer também a exploração, a escravidão e todas as sequelas do colonialismo que nós já conhecemos muito bem. Nós vamos falar de coisa boa, com essa paisagem linda. Eu convido vocês para mais um dia de aula TV Enem. Hoje a gente vai falar sobre os processos de propagação do calor. Vamos lá? Gente, o calor ele sempre vai se propagar dos pontos de maior temperatura para os pontos de menor temperatura. De modo espontâneo, o calor se propaga dos pontos de maior temperatura para os de menor. Dito isso, a gente percebe que existem 3 formas de propagação do calor. O calor pode se propagar por condução, por convecção e por irradiação. O primeiro processo que a gente vai estudar é justamente a condução térmica, tá? Forma de propagação do calor, em que a energia térmica passa de partícula para partícula do meio, sem que estas partículas sejam deslocadas. Então, vamos imaginar que temos uma barra metálica, tá? E eu coloco uma das extremidades dessa barra metálica em contato com uma fonte térmica. Ora, gente, quanto mais próximo da fonte térmica, maior vai ser a temperatura dessa barra. E quanto mais afastado da fonte térmica, da fonte de calor, menor vai ser a temperatura. Então aqui, ó, perto da chama, a gente vai ter uma maior temperatura. Quanto mais afastado, menor a temperatura. Então, o que acontece na verdade? Essa chama cede calor à barra metálica. Ao ceder calor, a temperatura da barra aumenta a agitação das partículas. Essas partículas mais agitadas começam a vibrar mais intensamente e começam a ocorrer colisões dessas partículas com as partículas vizinhas. E durante esses choques vai ocorrer a transferência de energia térmica. Olha o que eu falei, a energia vai passando de partícula para partícula. Gente, na condução as partículas não se deslocam. É a energia térmica que passa de uma partícula para outra. Tá tranquilo? Então vamos lá. Então esse daqui, olha para cá, seria o sentido, olha que massa, do fluxo de calor. Tá? Sentido do fluxo do calor. O calor vai se propagar dos pontos de maior temperatura para os pontos de quê? Menor temperatura. Tá tranquilo? 2 observações. A primeira, tá? A condução ocorre predominantemente com sólidos. Seria um estado em que as partículas estariam assim mais próximas, tá certo? Que não quer dizer que não possa ocorrer com líquidos e gases. Pode. Só que não é tão frequente quanto com sólidos. Então, predominantemente com sólidos, tá? Não ocorre no vácuo. Então, mas por que a condução não ocorre no vácuo? Porque eu preciso de um meio material de partículas para que isso aconteça, já que a energia vai passar de partícula para partícula daquele meio. Tá tranquilo? Beleza. Vamos lá? Aí teve um rapaz chamado Joseph de Fourier, esse cara. Ele pegou uma barra metálica e colocou em contato com 2 extremidades a temperaturas diferentes. Vamos imaginar quando as extremidades estão em contato uma das extremidades da barra metálica está em contato com uma água a 100 graus e a outra em contato com água a 0 grau. Gelo em fusão, água a 0 grau. Então, T1 vai ser maior que T2. O calor vai se propagar de modo espontâneo dos pontos de maior temperatura para os de menor temperatura. Se θ1 é maior que θ2, o sentido do fluxo seria esse. Tá? Fourier percebeu que existiam algumas variáveis que interfeririam na quantidade de calor que se propagava por aquele material. Existiam algumas variáveis que determinariam se o calor iria se propagar mais rápido ou mais devagar através daquele material. Uma dessas variáveis seria o comprimento ou espessura daquele material. Bora, comprimento da barra. Quanto maior o comprimento da barra, mais vai demorar para o calor se propagar. Tá certo? Depende da área da secção transversal, da área. Tá? Quanto maior a área, maior a capacidade daquele material de absorver calor. Tá certo? Menor área, menor absorção de calor. Tá certo? Depende da diferença de temperatura entre as faces.
da diferença de temperatura. Vai ser sempre a maior menos a menor, já que o calor vai fluir dos pontos de maior temperatura para os de menor temperatura. Tá? E, finalmente, a gente depende do material. Existem materiais que conduzem calor melhor do que outros. Certo? Essa característica do material a gente vai evidenciar por uma constante chamada de K. Então, vamos lá. O que era o fluxo de calor? Era a grandeza que mede a quantidade de calor que atravessa esse material num certo intervalo de tempo. Isso se chama fluxo de calor. Tá. Como é que Fourier nos ensinou a calcular esse fluxo? Ele disse que o fluxo dependia do material, K, depende da área, da secção transversal, depende da diferença de temperatura entre essas duas faces e depende da espessura. Tá certo? Então ficou que o fluxo é K vezes A, que é a área da secção transversal. Θ1 menos θ2 vai ser sempre um valor positivo, já que o calor vai se propagar dos pontos de maior para os de menor temperatura. E é a espessura. Gente, esse K é uma característica do material. Chama-se coeficiente de condutibilidade térmica. Depende do material. Os metais têm um K elevado. Por quê? Porque são bons condutores de calor. O isopor, o plástico, a borracha, tem um K pequeno, que são maus condutores de calor, também chamados de isolantes térmicos, tá bom? Então, os bons condutores têm um K elevado, os maus condutores ou isolantes térmicos têm um K pequeno. Tranquilo? Vamos falar agora da convecção térmica. Gente, a convecção térmica é uma forma de propagação em que a energia térmica ela é transferida de um ponto a outro de um fluido, vai lá, fluido, líquidos e gases, tá? Devido às diferenças de densidades entre dois pontos daquele fluido. Como assim chamar de diferença de densidade? Fácil, quer ver? Você nunca se perguntou por que o ar-condicionado ele geralmente é instalado em cima? Por que ele é instalado no alto? Porque o ar frio ele é mais pesado, gente. Aí essa massa de ar frio mais pesada desce, desloca essa massa de ar quente que está aqui, ó, próximo da gente, sobe, o ar frio desce, o ar quente sobe, tá? Gerando as chamadas correntes de convecção. Nas regiões de frio, no sul, tá, é comum termos lareiras. O que a lareira faz? A lareira é colocada embaixo, aquece o ar das proximidades, essa massa de ar quente, sendo mais leve, ela sobe, desloca a massa de ar frio que desce, aquecida sobe, certo? Gerando as chamadas correntes de convecção. Um outro exemplo seria o processo de aquecimento da água. Eu tenho um recipiente com água, tá? Uma panela, vai. Aí eu utilizo de uma fonte térmica para aquecer o recipiente. O calor passa através do recipiente por condução. Lembra que você aprendeu que nos sólidos o calor propaga-se por condução? Então, o calor propaga-se através da panela por condução, aquece a água, tá, que está próximo da fonte de calor. Essa água quente é menos densa, gente, ela é mais leve. Mais leve, ela sobe, desloca a massa de água fria, que é mais pesada, desce. Aquecida sobe, a fria desce, gerando corrente de convecção. Tá certo? Como a convecção ela precisa de um meio fluido, embora líquido ou gás, para acontecer, então ela também não acontece no vácuo. Não ocorre convecção no vácuo, tá certo? Porque no vácuo teria um meio de ausência de partícula, não tem partícula. Tá? Para ter condução precisaria de um meio sólido, já que a energia passa de partícula para partícula. Lembra? Para a convecção precisaria de um meio fluido, para que houvesse deslocamento dessas partículas. No vácuo não tem partículas. Tá? E, finalmente, a irradiação térmica. Ah, que legal, essa pode ter no vácuo? Pode. Tá? Porque a irradiação é um processo de propagação do calor, em que a energia radiante ela se propaga no espaço através de ondas eletromagnéticas, sem que haja necessariamente a necessidade de um meio material para que isso aconteça. A radiação, gente, ela pode acontecer no vácuo e em determinados meios materiais. Tá vendo o negócio? Imagina você está na praia, tá? Aí você colocou lá bronzeador e tal, pai está na praia. Como é que aquela energia radiante chega até você? Tá? Essa energia que veio do Sol, ela viaja um certo trecho no vácuo, penetra na atmosfera, então, mas se eu estiver dentro d'água, também vai chegar até você. Então, ela pode viajar no vácuo e também em determinados meios materiais, certo? Gente, da gama de ondas eletromagnéticas que a gente tem, ora, raio-x, raios gama, ultravioleta, micro-ondas, luz visível, tá? Existe uma gama de ondas eletromagnéticas que a gente vai estudar no espectro eletromagnético. Dessa infinidade de ondas eletromagnéticas, as que apresentam um efeito térmico mais intenso são os raios infravermelhos. Os raios infravermelhos são chamados de ondas de calor, tá bom?
tá? De forma resumida, seria esses os 3 processos de propagação do calor. O assunto de hoje que nós vamos tratar são as festas populares, o que se chama de folclore brasileiro. É um assunto que, vez por outra, cai, né? As questões são sempre elementares, né? Tem uma pegadinha ou outra, como aquela questão em 2012, já tem muitos anos, já tem 8 anos, em que a questão se pede uma exceção, não sei se vocês se recordam, né? E para marcar o que não era folclore, o que não era festa popular, justamente o balé, né? Só que nas proposições se diz, né, coisas como congada, se diz que a festa de São João, as festas juninas, elas não são festas católicas, né? São festas pagãs, né? Então, se o cara saber, isso é uma filigrana, né? Porque fala festa junina, né? Então, as pessoas fazem associação direta, como São João, como sendo uma festa ligada às tradições católicas, não pagãs, né? Então, vez ou outra, as questões aparecem, não são como essas, né, que eu acabei de citar de 2012, não são. São questões fáceis. Então, assim, é um assunto meio chato. Tem gente que não gosta, eu gosto pra caramba, assim, né? Desde de novo, que eu gosto de entender como as festas se concebem, como elas se constituem. Então, assim, embora eu tenha nascido em Salvador, eu passava a infância muito na terra de meu pai, ali perto de Feira de Santana. E aí tinha festa São José, a questão lá da queima de Judas. Então, assim, o que são festas populares? São festas que emergem espontaneamente, né? Desde sempre, na nossa cultura. Assim, só que boa parte das festas que chegam até nós, pela tradição, elas têm um pano de fundo, na verdade, cristão. Quando eu falo cristão, é do catolicismo, né? Como parte da nossa tradição cultural religiosa, ela tem fundo, na verdade, no catolicismo. Então, eu vou falar de algumas dessas festas, né? Vocês vão receber um roteiro dessas festas, aquilo que eu suponho seja o mais relevante, né? Então, a grande mestra, a qual eu me proponho a investigar a obra para trazer para vocês essas reflexões, é a professora Inesita Barroso, já falecida em 2016, né? Que no ponto mais alto da velhice ainda dava aulas na USP. Então, uma pessoa que eu assim, amo pela garra, né? Pela ideia de vida, de trabalho, enfim, é uma pessoa extremamente interessante, estudiosa, né? A roupa azul, verde daquela tradição, ela sabe por quê, né? A bota dessa forma, o adorno dessa forma, ela sabe por quê. Um conhecimento impressionante que essa pessoa tem, né? Assim, eu fico, às vezes, assim, poxa, como é que uma pessoa dessa morre? Mas, enfim, não é a vida. Então, assim, eu faço umas reflexões, né? Que o folclore, ele tem a ver, né, com a solução popular na vida civilizada. Imagina como é que existe folclore nesse mundo de hoje, né? Então, parece que o folclore é uma espécie de artifício, de coisa pouco significante que aparece justamente numa data, acho que é em agosto. Mas assim, como é que as pessoas mantêm isso vivo? Eu acho interessantíssimo você pensar, porque assim, como eu disse há pouco, eu tenho um pouco dos laços de interior, e eu via isso, as pessoas fazendo presépio. E assim, começavam a fazer em setembro, aqueles presépios monstruosos, como eu via, por exemplo, algumas pessoas da minha família fazerem, né? Então, assim, como nesse turvilhão de coisas que acontecem à nossa volta, como é que cabe ainda você comemorar uma festa folclórica? Aí eu vou, né, também indicando algumas temáticas, como a questão do preconceito sobre esse nome, né? O que é folclore, né? Quer dizer, uma coisa que talvez não tenha laço de verdade, e marca uma coisa interessante. Por exemplo, o folclore tem a ver com a tentativa de enraizamento, né? Nesse mundo dinâmico, veloz, né, de simultaneidades, né? Então eu tento me ater àquilo. Eu fico pensando, como é que as pessoas fazem essa festa? Quer dizer, depois de passar tantos anos, essa tradição vai passando de avô para pai, para mãe, para neto. Então as pessoas guardam as roupas, as pessoas guardam os artefatos, as pessoas, naquela data, daquele dia, daquele momento, daquela festa, elas estão ali fazendo, né? Então, eu acho que é uma persistência do enraizamento. Então, até para você usar
se um dia um tema da redação foi identidade nacional, que você usa essa questão da tradição folclórica. E aí, né, eu boto uma questão, né, e aí começo a falar assim de alguma dessas festas, né? Eu começo a falar do Meu Boi, que ela é bem famosa, aquela história, né, dos escravos, né? Uma dessas, a Mãe Teresa, né, ela está grávida do pai Francisco, um casal de escravos, e a Mãe Teresa, ela quer comer língua de boi, né? Então eles eram escravos, não tinham posse de nada. E só frisar que vocês podem ouvir essa história de forma diferente. Não estou mentindo, né? E nem inventando. Isso tem várias versões, porque boa parte do folclore é tradição oral, então isso tem pouco registro escrito, pelo menos na origem. E aí o pai Francisco, desesperado, né? Porque a mulher estava grávida e queria língua de boi, ele vai lá e mata o melhor boi da fazenda do senhor dele, né? Então aquela confusão e tal. Quem foi que matou, aí ele acaba confessando, e aí ele tem que reviver o boi. Então são chamados pajés, pessoas que lideram festejos africanos, então para fazer reviver o boi. E tudo é uma trapaça, né? Assim, outros escravos estavam debaixo do couro do boi e fazendo aquela dança para dizer que o boi estava vivo. Então assim, é uma espécie de forma de ridicularizar aqueles senhores opressores que maltratavam os escravos. Então é uma festa bacana. Hoje ela é muito forte no Maranhão e em algumas partes do Pará, essa tradição do Bom Meu Boi. Outra festa que eu gosto profundamente, né, que se comemora dia 6 de janeiro. Eu peguei essa festa ao vivo, porque nessa época de janeiro, né, eu estava no interior, eu estava em São José, essa terra de meu pai. Então eu vi essa festa, a festa de reis, ou o reisado, né? É interessante. E ela tem esse sincretismo, né, porque ao mesmo tempo que tinha essa festa de reis, se comemora, né, a chegada dos reis magos, né, até a visita ao nosso Senhor Jesus Cristo, e da mesma forma os africanos faziam referência, na verdade, aos seus reis africanos, né? Então essa questão dessa hibridização, esse sincretismo, na verdade, que é muito forte. Então assim, essa festa se manteve durante muito tempo. Hoje ela caiu em desuso por conta da emersão de outras religiosidades no interior. Então assim, porque nessa festa você chega na casa das pessoas, né, dizendo que nosso Senhor Jesus Cristo passou ali. E tem, dentro de uma espécie de manjedoura, tem umas certas imagens, e algumas religiões não cultuam imagens, e aí isso, de alguma forma, não é possível que essa festa aconteça, em virtude da emersão de outras religiosidades no interior do Brasil, que cada vez é muito, muito forte. Uma outra festa interessante, que essa eu nunca vi, né, mas tem um amigo meu que é de uma cidade do interior de São Paulo, e lá é muito forte, né? A festa do Divino. Essa é uma festa, eu já vi em Cachoeira. É uma festa muito bonita, né? Então, inclusive, presos são libertados, né? Então, assim, conta a história da Rainha Isabel, né, que vê pai e filho se digladiando, né, por posse de terra lá em Portugal do século XIV. Então, ela faz uma promessa à Rainha Isabel, a Rainha Santa Isabel, que se os filhos dela, o filho e o marido dela, parassem de brigar de um contra o outro, exército contra exército, que todo ano ela faria uma festa em homenagem ao divino nosso Senhor Jesus Cristo, ao divino. E aí, e essa festa se perpetua há 700 anos, né? Então é uma festa muito poderosa. A cavalhada também, né? Normalmente quem gosta de ver o Globo Rural, né? Eu já vi algumas vezes lá a cavalhada. É uma festa bacana, né? Também tem uma tradição cristã, a história de uma princesa e de um príncipe. A princesa é cristã e o príncipe, na verdade, é muçulmano. Então eles se apaixonam, não é? E ele quer casar com ela. Só que o rei, que é o pai da princesa, não aceita, porque a não ser que ele se convertesse ao cristianismo. Ele não aceita e sequestra, na verdade, essa princesa. Aí o pai vai atrás, tem um conflito. Claro que quem vai vencer é o rei cristão, e aí o príncipe muçulmano aceita se converter ao cristianismo. Claro que vai ser vencedor. E ao casamento. Mas assim, essa cavalhada, ela hoje não claro, assim como era antigamente. Não são duas parelhas de cavalos com seus cavaleiros, o azul e o vermelho, e aí eles vão se enfrentando. Só que eles usam uma seta, né, para
a batalha é tirar uma argola de uma seta. E a festa se manteve. É uma festa bonita. Eu só vi em televisão, nunca vi pessoalmente. Então, assim, e essas festas, eu repito, são interessantes, essas festas folclóricas, porque marcam, assim, esse advento. Como é que um grupo de pessoas consegue manter essa tradição? Então, isso que eu acho bastante interessante. Fala, meu povo lindo! E aí, estão curtindo a nossa TV Enem? Bom, eu sou Felipe Veloso, ator, e toda semana a gente vai ter um encontro marcado aqui nos intervalos da programação, sempre trazendo um conteúdo exclusivo preparado com muito carinho para vocês. Eu apresento o Palavras Vividas, onde eu trago textos escritos por mim ao longo dessa caminhada. Espero que vocês curtam. Um beijo grande, boas aulas e até a próxima. Palavras Vividas, das ruas para o papel, do papel para sua tela. Eu gosto do meu trabalho. Sério, eu tenho me tocado disso a cada dia e agradeço a Deus. Eu gosto mesmo, não tem outra explicação. Eu nunca fui de acordar cedo, mas para trabalhar eu já cansei de madrugar. Eu não tinha o hábito de ler, mas pelo meu trabalho eu já li inúmeros livros, textos, roteiros. Eu me transformo quando eu tô com fome. Mas trabalhando eu sempre levo, empurro, priorizo o máximo até acabar. Eu tenho um certo medo de estrada e não sou muito fã de avião. Mas eu já perdi a conta de quantos quilômetros eu enfrentei pelo meu trabalho. Tudo isso e mais um monte de coisa eu fiz e faço até hoje pelo meu ofício. Eu não tenho idade para conselhos, mas eu deixo aqui uma dica. Escolha um trabalho que você goste. Tudo pesa menos. É isso. Eu gosto do meu trabalho. Olá, galerinha, TV Enem, professor William Schilling de Barreiras, Bahia. Saudade de todos vocês. E esse módulo agora nós vamos trabalhar especificamente os polígonos. E conhecendo tudo aquilo sobre polígonos, teremos a nossa segunda aula, que será sobre os polígonos regulares. Beleza, galera? Então a primeira noção que eu tenho que ter de polígono é que o polígono é uma figura que possui vários lados. Então, poli, vários lados. Só que antes da gente entrar nas nomenclaturas propriamente dita, como reconhecer um polígono? Então olha que interessante. Então o polígono é tudo aquilo que tenha a quantidade de lados maior ou igual a 3, tá? Então aqui nós chamamos de polígonos simples, tá? Aqui já não é chamado de polígono, ele não é um polígono, ele é uma figura complexa. E essa daqui, além de não ser um polígono, ela é uma figura complexa que ainda não é entrelaçada. Então polígono são todas as figuras que possuem de 3 lados em diante, não pode ser menos do que 2, tá? E que sejam números não colineares e que estejam dispostas nessa espessura que está colocada aqui no nosso desenho. Beleza? Então, nós já sabemos o que é um polígono simples e um polígono que é chamado de não simples ou complexo. Só que o polígono simples, ele se divide em 2, tá? Nós temos o polígono convexo e temos o polígono côncavo. Qual a diferença? Simples. Tenta traçar aqui, ó, uma coisa chamada diagonal, ó, vértice com vértice, certo? A partir do momento que eu tenho essa liberdade para marcar vértice com vértice, eu chamo de côncavo. Todos aqueles que eu não conseguir fazer isso, fazer vértice com vértice, então eu tenho apenas um polígono convexo, beleza? Uma outra coisa muito importante é a superfície que você está trabalhando no polígono. Então nós temos duas superfícies. A superfície convexa, ela sempre vai ser retinha, ela vai ser retilínea, tá? Então, sempre que for côncava, ela vai estar, a parte estrutural dela vai estar em giratória ou 3D, tá? Então, você lembra que a côncava, sempre você vai ter uma estrutura plana, certo? Uma superfície mais estabelecida. E essa daqui vai ficar meio inclinada ou diferenciada. Muito fácil de você identificar pelo próprio desenho. Agora vamos trabalhar a nomenclatura desses polígonos. Por exemplo, um polígono que tem 3 lados, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 e 20. Eu tenho que lembrar de todos eles, galera, todos eles. Vem comigo, depois você anota no seu caderno, ó.
triângulo, quadrilátero, pentágono, hexágono, eneágono, heptágono, octógono. Eneágono é 9, tá? Então, ó, hexágono, heptágono, octógono, eneágono, decágono, dodecágono, undecágono, dodecágono, né? Pentadecágono, que é o 15, e o icoságono, que é o 20. Esses são os únicos polígonos que possuem nomenclatura própria. Todos os outros polígonos recebem o nome de polígonos. Polígonos é uma figura que possui vários lados. Esses são os únicos que possuem nome próprio. Beleza? Uma outra coisa importantíssima sobre polígonos é o cálculo das suas diagonais. O que é diagonal? Diagonal é um segmento de reta que vai de um vértice ao outro. Por exemplo, no triângulo, se eu colocar do vértice A em minha reta, eu vou para o lado do triângulo. O B eu vou para o lado e o C eu vou para o lado. Por isso, se vocês estudarem aulas anteriores, baricentro, ortocentro e incentro. Então, não quer dizer que o polígono triângulo, um triângulo que possui 3 lados, ele não tem, hipótese alguma, vértices, tá? Já o quadrado, ó, 2. Então, o quadrado, que é um quadrilátero, possui 2. Possui 2, tá? E o que é que eu tenho que ter cuidado aqui? O cálculo de uma diagonal. Diagonal é igual quadrilátero, 4 menos 3 dividido por 2, onde eu vou ter 4. 4 menos 3 vai dar 1. 4 dividido por 2, 2. Então quer dizer que essa fórmula aqui é para calcular a diagonal de qualquer polígono que você deseja calcular. Esse N quer dizer número de lados. Já que vimos a diagonal de um polígono, vamos ver agora a soma dos ângulos internos de um polígono. Para você entender de onde vem essa fórmula, soma dos ângulos internos é igual a 180 vezes N menos 2, basta você pegar um polígono qualquer e você, a partir do momento que você pegar o polígono, você ligar os vértices, ó, vértice com vértice. Então quer dizer que nascem 3 triângulos dentro do polígono. Então a partir desse momento, dentro dessa conjuntividade de 3 triângulos, você sabe que um polígono tem que ser maior ou igual a 3, então sempre vai ser 180, que é o valor geral de qualquer triângulo, vezes N menos 2. Só que calma que eu ainda vou explicar algumas coisinhas lá na frente. Presta atenção aqui. Eu quero saber qual é a soma dos ângulos internos de um quadrilátero. Quadrilátero é uma figura que possui 4 lados. 180 vezes N é o número de lados. Como eu estou calculando o quadrilátero, 4 menos 2. A soma dos ângulos internos de um quadrilátero é 180 vezes 4 menos 2, 2. Então quer dizer que o quadrilátero tem a soma dos ângulos internos 360 graus. Então você fica ciente que você com essa fórmula calcula do triângulo, do quadrilátero, do pentágono, do hexágono, do icoságono, do pentadecágono, do decágono, do decágono ou qualquer outra figura chamada de polígono que não tenha nomenclatura. Então é possível se calcular a soma dos ângulos internos a partir dessa fórmula. Agora vamos ver como calcular a soma do ângulo externo, tá? A soma do ângulo interno, porque eu tenho a soma do ângulo interno e eu tenho o ângulo que eu procuro interno. Que ângulo interno é esse? Então eu tenho aqui um hexágono. Então vamos ter que fazer aqui, ó. Soma dos ângulos internos é igual a 180 vezes N menos 2, onde hexágono é 6. 180, 6 menos 2, onde o hexágono vai ter 180 vezes 6 menos 2 vai dar 4. Então eu tenho que a soma dos ângulos internos é 180 vezes 4, 720 graus. Então eu vou ter o ângulo interno é 720 graus dividido por N. N é o valor de lados, que é igual a 6. Então o ângulo interno é de 120 graus. Vocês podem estranhar a diferença entre AI e AE, ângulo interno e ângulo externo, porque dependendo da questão que você trabalha, elas têm a mesma valorização, beleza?
Então eu tenho aqui, ó, qual o polígono regular cujo ângulo externo mede 60 graus. Então o ângulo externo é igual à soma dos ângulos externos dividido pela quantidade de lados que tem a figura. Então nesse caso, o ângulo externo é 60 graus e você vai ter que lembrar que sempre os ângulos externos de um polígono são 4 ângulos retos. Se são 4 ângulos retos, então a soma dos ângulos externos tem que dar sempre 360 graus. Fazendo a proporção em forma de cruz credos, então vamos ter 360 dividido por 60, que é igual a 6. 6 quer dizer que eu vou ter um hexágono. Por isso que é importante de você saber a nomenclatura, porque os resultados é sempre o nome da figura. Ou seja, então nós vimos nessa primeira aula sobre polígonos o que era um polígono, é uma figura de vários lados. Sabemos que nós temos o triângulo, o quadrilátero, o pentágono, o hexágono, o heptágono, o octógono, o eneágono, o decágono, o dodecágono, undecágono, dodecágono, pentadecágono e o icoságono, que são as únicas figuras, né, em forma de polígonos que têm nomenclaturas próprias. Todas as outras são denominadas polígonos. Vimos também aí, ó, a diagonal de um polígono, soma dos ângulos internos de um polígono, o ângulo interno e o ângulo externo. Para praticar, só você pegar cada um desses polígonos que tem nomenclatura e você faz o cálculo de cada uma delas para que você possa sair bem. Ok, galera? Professor William na área. Valeu! A arte de aprender matemática depende da sua força de vontade, da sua técnica, da sua prática e da sua dedicação. Aquele que começa a colocar, né, desculpas nas coisas, provavelmente vai ter dificuldade para vencer na vida, certo? Seja você, venha, veja e vença. TV Enem! Olá, galera. Boa tarde. Vamos aqui iniciar mais uma aula. Hoje estaremos falando sobre a tectônica de placas. Me chamo Gilton Carmo, sou professor de Geografia e juntos buscaremos aqui uma discussão, um estudo sobre esse importante assunto. Vamos lá? Nós estamos vendo aqui o primeiro slide que fala sobre a teoria da tectônica de placas. É bom chamar a atenção que quando a gente comenta sobre a teoria da tectônica de placas, é importante lembrar que existe uma teoria anterior, lá do início do século XX, e a teoria da tectônica de placas só foi divulgada na segunda metade do século XX. A primeira teoria foi a deriva continental, a qual se estabeleceu que a Terra era um supercontinente, que era o Pangeia, e este se fraturou em diversas placas tectônicas flutuando sobre o magma. Bom, essa teoria incorreu de um problema estrutural técnico muito sério. Ela não conseguiu responder qual a origem do movimento. Por que o movimento ocorre? Os movimentos que eu me refiro das placas tectônicas. A teoria da tectônica de placas, ela traz essa resposta. Ela traz a explicação para isso. E qual foi? As placas se movimentam como verdadeiras jangadas, à deriva, por isso o nome da primeira teoria, deriva continental, em função das forças convectivas magmáticas que se localizam no manto. Tá? Ao contrário do que se imaginava que era devido à força das marés, que se comprovou que não era verdade. De uma maneira geral, queridos alunos, queridas alunas, nós temos 3 movimentos. O movimento convergente, o movimento divergente e o movimento tangencial, ou um movimento conservativo transformante. De uma maneira bem didática, esses movimentos se processam dessa maneira aí que eu trago para você, dessas 3 formas. O movimento convergente, quando as placas se chocam. O movimento tangencial, quando as placas deslizam paralelamente. E o movimento divergente, quando as placas se afastam. Tá? Vamos tentar aqui, resumidamente, falar um pouco dos 3 movimentos. No primeiro movimento, nós temos limites construtivos. Por quê? Como vocês podem observar, as placas se separam e o magma ascende. Quando o magma ascende, ele vai se resfriar e dar origem, nesse movimento que chamamos de divergente, a 2 consequências importantes. A primeira, a expansão do fundo oceânico, que eu vou mostrar mais à frente um pouquinho,
E a segunda consequência é a formação de uma cordilheira vulcânica que é denominada mesoceânica. Por exemplo, entre África e América existe um movimento divergente. Essa separação entre África e América, entre Europa e América do Norte, tá? Ela estabelece a formação de uma cordilheira mesoceânica que é denominada mesoatlântica. Por exemplo, a Islândia, ela está situada nessa cordilheira. É por isso que daqui a algumas centenas de milhares de anos, a Islândia irá se dividir em duas ilhas, em função dessa fratura, dessa situação do afastamento entre as placas. Os limites destrutivos estão relacionados com as placas convergentes. Exemplo, sul-americana e placa de Nazca. Essas duas placas se chocam. Mais adiante eu vou explicar a vocês que esse movimento convergente, ele pode ser um movimento em obducção ou em subducção, beleza? Tranquilo, né? Nessa formação de movimento convergente, nós temos como consequência a origem de um dobramento moderno, que data do terciário, do período terciário da era Cenozoica. Isso é importante, gente. Então, são formações recentes, como a Cordilheira dos Andes, a Cordilheira do Himalaia, as Montanhas Rochosas, etc. O terceiro movimento é o que chamamos de limites conservativos, ou movimento transformante. Esse movimento transformante é quando as placas se tangenciam lateralmente, elas deslizam uma próxima da outra. Exemplo, a placa norte-americana com a placa do Pacífico. Ali nós temos um movimento que é denominado movimento conservativo, de limites conservativos, e um movimento transformante ou tangencial. Tá ok? É o que chama da falha tectônica que existe ali na região da Califórnia, de San Andreas, tá? Bom, vamos lá. Aí, gente, eu trago aqui um pouco do que representa esse processo das placas tectônicas. Observem que eu tenho placas divergentes, como a placa sul-americana e a placa africana, movimentos convergentes, como a placa de Nazca e a placa sul-americana, só que aqui é bom lembrar que esta placa é discial, nessa extremidade aqui, que é a extremidade ocidental. E esta placa é de cima, lá em camadas da Terra, a litosfera ela está dividida em cial e cima. Cial, silício e alumínio, é o relevo emerso que nós estamos pisando, e cima o silício e magnésio, que é o relevo oceânico. Então, quando isso acontece, duas placas de densidades diferentes, nós temos a formação de uma zona de subducção. Já aqui, nós temos também um movimento convergente, só que um movimento entre duas placas de cial, a placa eurasiática com a placa indogangética. Então, nessa área, eu vou ter um movimento de obducção. Vamos lá? Olha o que é isso. Opa, aqui, deixa eu mostrar para vocês. Olha lá. Aqui, é um movimento de obducção, duas placas com densidades iguais. Aqui é um movimento de subducção, uma placa mergulha sobre a outra. Como a densidade de cial é de 2,7 e a densidade de cima é 3, a placa de cima, silício e magnésio, mergulha sobre a placa de cial. O último movimento é o movimento tangencial, que nós estamos observando aqui, que é a região da Califórnia. A placa norte-americana, ela tem este movimento, e a placa do Pacífico, este movimento. Então, nós temos aqui a explicação na prática das três formas tectônicas existentes, ok? Pronto. A partir dessa tectônica de placas, nós temos o que chamamos, e aqui só para exemplificar para vocês, olha o movimento convergente em subducção, um movimento divergente, olhe a expansão do fundo oceânico, olhe a formação da cordilheira meso-oceânica, beleza? Tranquilo? Massa. E aqui o último movimento, que é o movimento transformante, ok? Esse movimento tectônico gera, aqui, outro exemplo de um movimento tangencial. Uma para um lado, outra para o outro, ok? Esse, já falei aqui, esse movimento tectônico,
ele gera o que chamamos de um processo tectônico que é denominado de tectonismo. O tectonismo é a consequência do processo de ação sísmica, que as ações sísmicas ou ondas sísmicas representam a reação ao movimento tectônico. Quando essas ondas se movimentam verticalmente, nós chamamos de epirogênese. Quando essas ondas se movimentam orogênese ou orogenética, nós falamos que elas se movimentam horizontalmente. Todo movimento epirogenético, não se esqueçam, por favor, queridos e queridas, todo movimento epirogenético gera fraturas no relevo. Agora, as fraturas podem ser em forma de, vamos lá, de duas maneiras. Eu tenho tectonismo em falha e o tectonismo em junta. Quando é que acontece o tectonismo em falha? Quando ocorre, desnível topográfico. Olha o desnivelamento das camadas. Esse bloco foi soerguido, ok? Exemplo, nossa cidade de Salvador. Salvador é uma cidade em forma de falha tectônica. A nossa topografia é em forma de falha, beleza? Então, nós temos uma falha. Para, assim, ampliarmos esta parte alta, os livros trazem, a geologia diz que o nome desse local é o Pilar. O nome já está dizendo alto, Pilar. A parte mais baixa é o que chamamos de Graben, ou fossa. E aqui é o plano de falha, ou escarpa, onde fica o Mercado Modelo, aqui no Graben, a Praça Municipal e o Elevador Lacerda. Esse pilar, ele é também chamado de host. Pronto. Em forma de junta, beleza, é fácil, mais fácil ainda, porque você tem o relevo fraturado, como o relevo se fraturou, mas não houve desnível topográfico. As camadas se mantêm no mesmo nível. Se quebrou, mas se manteve no mesmo nível. Para finalizar nossa aula, nós temos o tectonismo orogenético. Então, vamos revisar? O tectonismo epirogenético gera fratura, porque é vertical. A fratura ela pode ser em forma de falha, quando ocorre o desnível topográfico, e pode ser em forma de junta, sem desnível topográfico. Mas em ambas, não se esqueçam, ocorreu a questão da fratura do relevo. Beleza? Tranquilo. E o tectonismo orogenético, Gilton? O tectonismo orogenético, ele se caracteriza pela propagação horizontal. Quando essa onda se propaga horizontalmente, olha o que é que ela vai gerar? Uma dobra. Olhe na natureza uma superfície que foi dobrada, apesar que essa caracteriza aqui uma superfície sedimentar, mas essa superfície aqui, normalmente, os dobramentos que nós exemplificamos são dobramentos terciários e cristalinos, tá? Que são os grandes morfoestruturais dobramentos terciários, Cordilheira dos Andes, Cordilheira do Himalaia, Rochosas e outras formações. Aqui nós temos várias dobras. Sempre nós falamos, alunos e alunas, que a parte mais alta da dobra ela é chamada de anticlinal. A parte mais baixa da dobra, a curva, vamos dizer assim, o termo não é o adequado, mas o vale, a parte mais baixa, é chamada de sinclinal. Beleza? Nós não temos no Brasil dobramentos modernos. Nós temos no Brasil dobramentos antigos, datados da era pré-cambriana. Ok? Um grande beijo e na próxima aula nos encontraremos por aqui novamente, tá? Fiquem com Deus. Um grande abraço. Essa daqui eu gravei com meu parceiro Saulo Fernandes. Deixei a voz dele no refrão pra gente cantar junto e tirar aquela onda, certo? E aí eu queria saber quem é que acerta, quem é que adivinha, quem é esse tal de Agenor que a gente tanto repete no refrão. Vamos lá pra gente então, assim, ó.
Eu quero morrer de amor, gritar mais alto que qualquer torcedor. Meu coração acelera em qualquer alô, porque eu sou exagerado como um Agenor. Eu quero morrer de amor, gritar mais alto que qualquer torcedor. Meu coração acelera em qualquer alô, porque eu sou exagerado como um Agenor. Diz que vai me esperar, mesmo que não espere. Fale que eu sou sua vida, seu mundo. Exagere, esse é o oxigênio pro meu bom humor. Viva o momento, seja ele como for, que o futuro não existe ainda. E sinceramente ele me desanima, porque eu posso ter tudo, mas posso não ter nada. Preciso de um passatempo nessa estrada, alguém que me elogie, que me conte uma piada. Um refri, uma coxinha, uma empada, sei lá, a depender da fome é o melhor banquete. Eu tô com fome de vida, me atira nela sem colete. Tenta fazer eu me sentir o primeiro e diz que me quer por inteiro, vai. Tenta fazer eu me sentir o primeiro e diz que me quer por inteiro. Eu quero morrer de amor, gritar mais alto que qualquer torcedor. Meu coração acelera em qualquer alô, porque eu sou exagerado como o Agenor. Eu quero morrer de amor, gritar mais alto que qualquer torcedor. Meu coração acelera em qualquer alô, porque eu sou exagerado como o Agenor. Sou bom ator, eu finjo bem, mas meu olho não disfarça quando eu gosto de alguém. O meu bom dia é um depoimento, a minha vida se resume ao momento. Esperar me causa angústia, angústia causa inspiração. A vida é uma espera em construção. Cada azulejo é um palco, cada palco uma situação. Eu sou refém da minha própria atuação. Eu reparei no seu rosto e em cada bordado. Enquanto você dorme, eu sonho acordado. Faço do ônibus a minha limusine, e do futuro cada metro que se aproxima. Então me abraça, abraça forte, chama minha atenção mais do que um holofote. Vai, então me abraça, abraça forte, chama minha atenção mais do que um holofote. Eu quero morrer de amor, gritar mais alto que qualquer torcedor. Meu coração acelera em qualquer alô, porque eu sou exagerado como o Agenor. Eu quero morrer de amor, gritar mais alto que qualquer torcedor. Meu coração acelera em qualquer alô, porque eu sou exagerado como o Agenor. Faz parte do meu show, porque eu sou exagerado como o Agenor. Nossos destinos foram traçados, porque eu sou exagerado como o Agenor. Jogada a seus pés, porque eu sou exagerado como o Agenor. Faz parte do meu show, porque eu sou exagerado. Vai, eu quero morrer de amor, gritar mais alto que qualquer torcedor. Meu coração acelera em qualquer alô, porque eu sou exagerado como o Agenor. Eu quero morrer de amor, gritar mais alto que qualquer torcedor. Meu coração acelera em qualquer alô, porque eu sou exagerado como o Agenor. 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 Porque eu sou exagerado. Olha nós aqui de novo, meus amores. Vamos quimicar. Olha só. Tô de volta, hein? Agora com um assunto top. Titulação. Muita gente, né, tem um pouco de dificuldade quando a gente fala de titulação. Mas se você conseguir entender para que é que serve uma titulação, você vai perceber que a coisa não é tão difícil assim como muita gente pensa, não. É simples. Olha só. Para que serve uma titulação? O que é titular, na verdade? Titular é, numa linguagem simples, é você descobrir a concentração de soluto de um ácido ou de uma base a partir da concentração de uma outra substância. Como assim, professora? Por exemplo, digamos que você quer preparar uma reação. Aí você chega no laboratório, você precisa usar soda cáustica, NaOH, hidróxido de sódio. Só que para fazer essa reação, você precisa conhecer a concentração da base nessa solução, porque é uma mistura homogênea, não esquece. E aí,
A substância está sem rótulo. O que é que você faz? Você escolhe um volume dessa base, qualquer volume que você quiser, né? Com o auxílio de uma pipeta, você escolhe um volume. Digamos que eu escolha um volume de 20 ml, tá? Vou escolher um volume de 20 ml da base. Aí o que vai acontecer? Eu vou colocar essa base aqui, tá vendo? Nesse recipiente, nesse Erlenmeyer. Isso aqui, ó, é uma bureta, tá? Isso chama-se bureta. E aí o que acontece? Coloco minha base aqui dentro, coloco um indicador, né? Pode ser qualquer indicador, a fenolftaleína, o alaranjado de metilo, o azul de bromotimol, qualquer indicador. O que é um indicador, É uma substância que ela reage de forma diferente quando na presença de um ácido ou de uma base. Por exemplo, aqui dentro, para mim saber que realmente era soda cáustica, NaOH, eu coloquei fenolftaleína. Por quê? Porque a fenolftaleína, na presença do ácido, continuaria incolor. Mas quando eu gotejei a fenolftaleína, o que era incolor adquiriu uma coloração rosa. Ficou um rosa bem pink. Opa, tinha certeza, era uma base. Lembre-se que essa base, eu não conheço a concentração, a proporção soluto, que é a base, em relação ao solvente. Eu não conheço a concentração da base. Eu quero descobrir essa concentração. Eu escolhi o volume de 20 ml, volume da base, né? É um volume de 20 ml, tá vendo? Ó, volume da base, um volume de 20 ml, certo? É o volume da base. E aí gotejei a fenolftaleína, o que era incolor, adquiriu uma coloração rosa. Aí o que é que eu fiz? Cheguei no laboratório, peguei uma solução ácida. Preste atenção, peguei uma solução ácida. Só que essa solução ácida, eu conhecia tudo. Eu conhecia o volume do recipiente, eu conhecia a concentração do ácido dentro do recipiente. Tá, turma? Do ácido eu conhecia tudo. Da base, eu só tinha o volume. Não esquece. Da base, a gente só tinha o volume, que era um volume de 20 ml, tá certo? Um volume de 20 ml da base que eu escolhi, que você vai escolher, o volume que você quiser. Bom, aí coloquei aqui, nesse recipiente, acoplei a ele uma bureta, né, com auxílio de uma pipeta, peguei os 20 ml, coloquei na bureta. Essa bureta, gente, olha só, existem buretas de 50 ml, buretas de 100 ml, eu escolhi uma bureta de 100 ml. Enchi do ácido, não esquece, o ácido eu conhecia a concentração, o ácido eu coloquei uma bureta completamente com 100 ml. Agora, o que é que o meu aluno precisa entender, gente? Eu só queria que você entendesse o seguinte. A partir do momento que dentro do Erlenmeyer, quando eu coloquei a fenolftaleína, muitos de vocês devem ter feito essa experiência de ácidos e bases usando, sabe o quê? O suco do repolho roxo. Lembrou, né? O suco do repolho roxo é excelente para fazer essa experiência, para perceber quando é que eu estou diante de uma base, quando é que eu estou diante de um ácido. É perfeito, tá? Então, quando eu coloquei a fenolftaleína, que ficou rosa, eu tinha certeza que era base. Agora, o que é que você, como meu aluno, precisa enxergar? Se é base, observa, por favor. Se é base, ali dentro eu tenho íons OH-, que é o que indica, segundo Arrhenius, a presença de uma base, né? Então, eu tinha íons do tipo OH-. Só, certo, gente? Aqui dentro, eu só tinha OH-, né? OH-. E aí, quando eu coloco a bureta aqui, eu começo a gotejar ácido aqui dentro, ok? Preste atenção. Eu começo a gotejar ácido. Vai gotejando, vai gotejando. Agora, qual é o raciocínio que o meu aluno tem que ter? Se eu estou gotejando ácido dentro ali do recipiente, eu estou jogando um dos íons mais famosos da química, né, gente? Eu estou jogando ali dentro H+. H+ dentro de um recipiente cheio de OH-. Preste atenção.
À medida que eu vou jogando H+, o que era bem rosa vai ficando rosa mais claro, vai ficando mais claro, eu vou jogando H+, e vai ficando mais claro, e eu vou jogando H+, de repente ficou incolor. Quando ficar incolor, eu paro de jogar o ácido. Preste atenção. Dentro do recipiente eu tinha uma base, eu tinha o H-, era a base que eu queria descobrir a concentração. Comecei a gotejar dentro desse recipiente ácido. Então, eu fui jogando dentro do recipiente H+, porque dentro do recipiente só tinha o H-, que era uma base. E à medida que eu fui jogando H+, esse H+, foi puxando o OH- formando água. Puxando o OH- formando água. Puxando o OH- formando água. O que era rosa foi ficando clarinho até ficar incolor. Quando ficou incolor, eu parei de jogar o ácido. Isso aí a gente chama de zona de viragem, né? Nesse momento, meu aluno, você precisa sacar o seguinte. Quando ficou incolor, o que é que significa? Se você entender isso, top para mim. Que a quantidade de H+ estava exatamente igual à quantidade de OH-. O meu era neutro. Olha a reação. HCl, que reage com NaOH. Troquei os cátions, tá vendo? Coloquei o H para cá. Coloquei o Na para cá, formei NaCl mais H2O. A famosa reação de titulação, neutralização ácido-base. Toda reação de um ácido, começa com H para Arrhenius, né? Base, tem hidroxila. Toda reação de um ácido com uma base vai formar sal e água. Então, naquele momento, eu tinha a quantidade de OH- a partir do H+. Por quê? Porque eu coloquei dentro do recipiente uma quantidade de H+, que ficou equilibrada com a quantidade de OH-. Por meio desse equilíbrio, eu consigo determinar a concentração da base. Por exemplo, o volume gasto de ácido foi um volume de 50 ml, tá vendo? Nós colocamos 100, mas não foi preciso 100. Quando ficou incolor, preste atenção, quando o sistema ficou incolor, que igualou H+ com H-, eu só precisei usar 50. Então, ó, simplesmente, molaridade da base, volume da base, que é igual a molaridade do ácido, volume do ácido. Molaridade da base, volume da base, molaridade do ácido, volume do ácido. Substituindo os valores, meus amores, ó, aqui o volume que nós usamos foi 20, molaridade do ácido é igual a 100 dividido por 20, molaridade, tá vendo, meus amores, ó? Tá vendo? E é simples. Achei a molaridade que eu tanto desejava, que é a molaridade da base. E com isso, de forma simples, de forma, sabe, prática, assuntos que são considerados difíceis, você está vendo de forma muito simples e prática para você arrasar no Enem. Espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado e até a próxima aula, né, com mais um assunto de cálculo chamado cálculo estequiométrico que vocês vão amar. Até a próxima, sucesso e aprovação para todos. Continuamos aqui nesta raridade, a praia do Porto da Barra, deserta. Tempos diferentes esses nossos. Mas daqui também eu convido vocês a continuarem seguindo a gente nas redes sociais, @TVEnem no Instagram, no canal do Escritório do Pensamento no YouTube. Assistam a gente na TV aberta, na TV a cabo e, claro, na nossa plataforma tvenem.com.br. Paz e muita luz para vocês.